Certo, quem mandou? Olha lá, gente. Vocês têm aí, né, essas atividades que eu mandei vocês realizarem. Vocês vão enviar essas atividades para mim, tá bom? Ei. Professor? Oi. Eu não entendi duas questões. Isso aí. Olha lá, ó, a primeira. O que mais chamou a sua atenção na obra? Professor, Isso é uma resposta pessoal. Oi. então no final da aula a gente vai enviar para o senhor a resposta. Na verdade, já é para mim enviar, né? Ai, tá. Eu não sabia. Eu acabei de entrar. O que o senhor falou Eu vou antes? enviar agora, então, professor. É para Ok. enviar as atividades de arte. Olha lá, gente. O que mais chamou a sua atenção na obra? Isso é uma resposta pessoal. Há semelhança entre os rostos apresentados? Sim, há semelhança. Porque, em sua opinião, o artista teria representado em uma das extremidades uma obra de um bebê e a outra de um crânio? Justamente, observem que aqui é como se ele estivesse fazendo uma evolução humana. Então, ele inicia com o bebê e chega até mesmo o crânio. Então, é como se ele estivesse fazendo uma evolução. Então, o que vocês deviam colocar nessa terceira? Esse processo evolutivo. Cadê a tua síntese? Professor, será que minha tá certa? Porque eu coloquei que deveria ser o ciclo de crescimento. Um bebê, depois um adulto e um idoso. E por último, o crânio, que representa a morte. Verba mais intransitivo. Professor, eu coloquei na terceira para mostrar as fases da vida de um ser humano. Eu coloquei aqui a evolução humana. Não estou na escola. Manda uma foto. Tá bom? Tá. Certo? Certo? Então, a temática é evolução. Qual o título dessa obra? Sansara. Repete para mim o que é que estava sendo falado, quem é que estava falando que tinha um aluno aqui que entrou na sala? Repete para mim. Era a Manami ou a Carol? É para a resposta? A resposta. Ah, tá. Na terceira, eu coloquei para mostrar as fases da vida de um ser humano. Sim, também. Na terceira eu coloquei que são Tá a evolução humana de bebê até a morte. Eu coloquei que deveria ser o ciclo de crescimento. Um bebê, depois o adulto e um idoso. Por último, o crânio, que representaria a morte. Ou seja, evolução humana. Também. Todo mundo colocou isso. Aí, o título também. Qual seria a relação existente do título entre a obra? O que foi que vocês colocaram? Eu coloquei que ambos têm como objetivo mostrar o ciclo de morte e renascimento. Calma aí, professor. É incorporado como um fato natural. Certo. O que mais? Porque é parecido com a da Carol. Eu não consegui responder essa. Eu pesquisei até o que era Sansara, só que eu não achei muita. Sansara é como se estivesse falando sobre aspectos de evolução. Então, liga-se o título com a imagem, porque está colocando aspectos evolutivos. Ok? Então, olhem lá, acompanhem no livro de vocês. Né? Ele inicia aí falando sobre Giovanni Caramelo. Né? Giovanni Caramelo, ele é um artista
que tem como base essas criações visuais. A tendência de Caramelo, né, é bem ligada aí com uma questão mesmo de questão anatomia em relação ao corpo humano, né, elementos digitais em 3D. Então, o livro traz aí essa biografia de Giovanni Caramelo. Logo em seguida, o livro fala sobre as obras que parecem ganhar vida. São aquelas obras artísticas que você olha e você começa a perceber como se fosse algo real, algo que realmente tem vida, né? Esses artistas... Professor, Oi? o senhor pode aceitar a Nicole? Mas não tem aqui pedido dela para entrar? Professor, eu consegui entrar agora. Ok, Nicole. Certo, gente? Então, as obras que parecem ganhar vida são essas obras aqui que ganham destaque. É como se vocês olhassem para a obra e essa obra ela tivesse vida. Então, essas obras em si, elas começam a surgir basicamente em pleno século XX, né? Os artistas contemporâneos começam a trazer para a obra literária esses conceitos aí de obras vivas. E a gente observa o quê? Que tanto nos quadros como nas esculturas, essas obras, ela é como se tivesse um diálogo com o público. Ou seja, há um contato muito grande, né, diálogo entre a obra e o público que está ali observando essa obra. E a produção de uma escultura, né? Isso que a gente tem que focar bastante, né? Observem, a escultura, ela é uma forma de expressão, né, artística que vai se caracterizar pela criação de objetos tridimensionais, que são objetos que têm essa dualidade de dimensões. E aqui nós vamos perceber nesses objetos que nós vamos ter altura, nós vamos ter largura, né, e vamos ter a profundidade. Então, observem que aqui ele mostra, né, a altura de uma escultura, logo nós temos a largura dessa escultura e temos a profundidade dessas esculturas. Então, quando o artista plástico ele vai criar uma escultura, ele tem que pensar nessa obra tridimensional, porque ela possui vários lados, e pensar nessa largura, nessa largura, nesse volume, né, nessa profundidade e nessa altura. Vale destacar também, né, que o escultor, né, ele pode criar vários métodos da produção da escultura, seja esculpindo ou modelando. Então, existem duas formas do artista, né, do próprio escultor, criar esses métodos diferentes de produção, seja da forma de esculpir ou seja da forma de modelar. Então, são essas duas formas existentes para que aconteça o nosso processo dentro da escultura. Então, vamos lá para eu poder te encaixar bem certinho dentro do nosso contexto, né? A escultura é essa expressão artística que tem como criação os objetos tridimensionais. Então, tu já tem que ter na tua ideia, aluno, que a escultura é uma expressão tridimensional. Tu já grifou no teu livro quais são os elementos e os elementos e os quesitos que vocês devem avaliar numa escultura? A altura, largura e a profundidade. O meu escultor, ele tem dois métodos para a criação da escultura: esculpindo ou modelando, né? O processo de esculpir e de modelar, né, até são maneiras diferentes do próprio autor, né, do próprio escultor, ele criar o seu conceito de arte. E aí a gente vai
dando continuidade, não? Por exemplo, a gente começa primeiro com o processo de modelagem, né? O processo de modelagem é o primeiro processo que aparece aí. É quando o meu autor ele vai modelando a sua escultura. E esse modelo de escultura é como se ele fosse utilizando uma plastilina. Então, o que ocorre aí? Primeiro, ele observa a altura, ele observa a largura que ele vai utilizar, né? Observa a temática, né? A temática que vai ser utilizada e logo em seguida, esse meu autor, ele vai modelando a sua obra, né? Esse modelo de obra, a gente pode lembrar muito dos vasos, né, dos vasos marajoaras. Esses vasos marajoaras, eles têm aquele aspecto de modelagem. O artista, ele senta-se e lá ele vai modelando o seu vaso, criando os seus desenhos e fazendo o seu molde, né? Isso é o básico mesmo do processo de modelagem, né? É como vocês podem observar aí, ó. Ele inicia o procedimento dele, ele observa a largura, o volume, a profundidade. Depois ele vai para a moldagem, que quando a escultura ela vai ganhar uma plastilina, né, que é como se fosse um material para deixar como se ele fosse engessar, né, a própria. E aí ela vai ganhando vida, chegando a parte da capitalização, que é a finalização, como se fosse uma coisa bem real mesmo, uma coisa plena do século XXI. Então, basicamente, o final da obra é um final muito, muito idêntico à realidade. E a gente vai perceber isso com o movimento hiperrealista, né? O que é o hiperrealismo, gente? O hiperrealismo é uma corrente artística que está dentro das artes visuais. O hiperrealismo ele surge em 1960 nos Estados Unidos. Vou repetir, acorda! Vou repetir. O hiperrealismo é uma corrente artística que surge em 1960 nos Estados Unidos. O que é que o hiperrealismo ele buscava? Ele buscava reproduzir os detalhes, né, de um objeto, de uma pessoa. Então, o artista ele olhava o celular e iria criar, né, uma arte visual, uma escultura idêntica ao celular, com os mesmos traços, com os mesmos artifícios, e isso iria ganhar do nosso conceito essas visões hiperrealistas. Então, o hiperrealismo é essa corrente aí que surge em O professor está travando muito. em 1930. Parou de ver. Travou tudo agora. Falando muito, eu não estou escutando Travou nada. tudo. Acabou de virar um beatbox agora. Travou tudo. Será que ele Travou. Travou. Eu não ouvi mais nada. Depois que ele repetiu. Tá aparecendo, mas não tá falando nada. Já caiu. Estão me ouvindo? Oi. Agora tá. Agora tá. Mas Eu vou ainda é travado. repetir, tá, gente? Ainda tá Hiperrealismo. Um pouco travado. Vou repetir. Vamos lá. Deixa eu te encaixar. O hiperrealismo é essa corrente artística que surge em 1960 nos Estados Unidos. O que é que buscavam os artistas que vão adotar o hiperrealismo? É buscar reproduzir
os objetos, as pessoas cotidianas de uma forma super real. Observem aqui. Essas imagens que vocês estão vendo são obras hiperrealistas. Até o sovaco do cara, o autor, ele reproduziu. Ou seja, são obras que são pessoas que ele reproduziu essas pessoas através da escultura, trazendo os traços reais e concretos dessa pessoa. Então, isso é o hiperrealismo. O hiperrealismo é essa recriação, né, essa perfeição de detalhes, né, em relação à pessoa ou ao objeto representado. Em seguida, observem que ele dá alguns artistas, né? Sam Jacks, que são artistas que trabalham muito com a produção hiperrealista. Temos do Annie Hansel, né? que é uma obra realista, né? Uma reprodução básica aí da realista, que é uma obra da estadunidense do Annie Hansel, que o livro te apresenta essa obra, para que você possa fazer essa análise. E temos um outro artista, que é Homewick também, né? Nascido na Austrália. Ele trabalha também com essas esculturas hiperrealistas, como vocês podem perceber, como se fosse um rosto de um ser humano normal, né? Os filmes também utilizam muito essa vista. O professor tá travando tudo. Aí, gente, nós temos a monumentalidade das obras, né? É o grau que essas obras elas têm dentro do conceito. Observem que aqui é um museu. Essa obra é uma escultura produzida dentro do museu que as pessoas elas podem ter um acesso dentro dessas obras. Olha lá o que vocês vão produzir, né? Vocês vão produzir essa atividade prática da página. Vocês estão me ouvindo, gente? Está dando para ouvir? Sim. Sim. Vocês vão produzir essa atividade prática da página 100 e... Dessa página, qual é essa página? Sei não, tô vendo nada. 130. 130. 130. Tá ok? Vocês vão gravar um vídeo realizando a elaboração dessa atividade. Tá ok? E vamos entregar na próxima aula. O vídeo criando a sua escultura. Tá ok? Pintar ele. Vão realizar essa... Você não só pode fazer e enviar uma foto, não? Não, eu quero um vídeo de vocês realizando como é que vocês estão criando essa obra de arte. Não precisa aparecer a cara. Eu vou fazer um matar. Não é Vou fazer preciso uma cara. aparecer a cara de vocês. Pelo menos Só a assim, mão a de mão? vocês realizando o trabalho e a voz de vocês explicando como vocês estão fazendo, né? Eu vou aceitar, Não sem tem problema nenhum. Não tem Nossa, jeito. professor, o vídeo vai ficar longão, então Sim, eu ia explica. demorar muito pra fazer esse vídeo. Mas então Ok. pode cortar um Olha, Vocês Faz uma têm- time-lapse. Faz uma time-lapse. Fora as Vocês vezes que der têm- errado. Vocês têm até semana que vem para me entregar o vídeo, ok, gente? Ok. 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 Só vou pegar um boneco de Ok. escutinho lá de que fica de boa. Agora coloquem em atividades. Eu chamo. Professor, e se a gente não achar esses A materiais? internet tinha caído. O que é pra fazer? Eu não tava aqui. É uma É a atividade. atividade do livro, tá ok? A atividade prática do livro, página 130 e 131. Ai, peguei. Ok. Oi.
Vamos lá. Representações visuais do corpo humano, primeira questão. É para entregar quanto essa atividade, professor? Essa que eu estou passando agora aqui no quadro é hoje. E atividade prática na semana que vem. É para entregar até que horas essa daí? Até o final da minha aula, 11h45. Relate sobre a vivência de Giovanni Caramelo. Segunda questão. O que é a escultura e quais os elementos essenciais? Qual a diferença entre esculpir e modelar? Quarta questão. Onde surge o hiperrealismo? Quais as características desta arte? Quinta questão. Exemplos de artistas hiperrealistas. Sexta questão. Aí, essas são as 6 questões que vocês vão ter para resolver, tá? Relate sobre a vivência de Giovanni Caramelo, o que é escultura, quais elementos essenciais, qual a diferença entre esculpir e modelar, onde surge o hiperrealismo, né, e quais as características dessa arte, dê exemplos de artistas hiperrealistas e quais as características do trabalho de Homework. Até 11h45 vocês vão entregar atividades, ok? Professor, professor, Oi? Fala logo. eu queria saber como pode pegar o caderno. Já pode pegar, Já pode pegar. Ok, gente?
Vamos lá, posso apagar o quadro? Não. Ainda Eu. não. Não. Professor, não sei se eu vou conseguir entregar, não, que eu tô com 13% aqui. Ok, gente. Não. Falei. Já, gente. Professor. Oi. Agora responder? Atividade? Sim, sim. Ei, professor, Professor. 11h45 é até 11h30? É que horas termina? É 11h30 ou 11h45? Até 11h45, tá? Tá. Tchauzinho.